Bom dia, concurseiros que estão se preparando aí para o Pedro II, na prova de assistente administrativos. Vamos aqui ao nosso primeiro dia de estudo e eu vou fazer toda essa rotina aqui de estudo pelo Anki. Tem muita gente aí que fala do Anki aí na internet, no YouTube, mas a maioria é mais para aprendizado de idioma. Tem alguns que eu falo para concurso, mas são poucos. Enfim, se vocês quiserem aí uma playlist de vídeo, um mini curso aí introdutório ao Anki, só botar aí nos comentários. Vou abrir aqui. Primeiro eu separei meu deck aqui de estudos do CP2 em duas partes. Tem esse aqui, o deck manhãs, que eu botei aqui a partir de questões de exato, que é um negócio que toma mais tempo. O resto eu botei aqui no meu deck alimentando agora. Aí tem uma ordem aqui que eu botei aqui, mas enfim. Vamos lá, a primeira coisa que eu faço, eu criei uma pré-definição aqui para eu tirar os cards novos e focar só nesses cards aqui da coluna, aprender e revisar primeiro. Depois que eu acabo eles, aí depois que eu vou revisar os cards novos. Vamos aqui, a definição que eu criei aqui, eu botei o nome de foco na revisão. Aqui, ó. Aqui, ó, viu que sumiu tudo que estava aqui. Vamos lá. Em revisão, em relação aos erros no simulado, não tem nada para revisar. Vamos aqui para a parte de improbidade administrativa. Lei 8.429 mais suas atualizações, que eu não botei aqui, da nova lei. Vou dar uma sincronizada, né, que eu não vou dar esse mole, sempre que eu começo um deck novo eu sincronizo. Vamos lá, estudar. Propriedade administrativa igual a desonestidade. CF8, Constituição, artigo 4º. Vamos lá. Os atos de improbidade importarão 4 repercussões. Ressarcimento integral do dano ao erário, na indisponibilidade de bens, que é conhecido como congelamento de bens, suspensão temporária dos direitos políticos e a perda da função pública. Acertei, vamos lá. O mero exercício da função sem comprovação do ato do dolo com fim ilícito afasta a responsabilidade. Aqui, ó. Responsabilidade. Tá? Isso aqui são as 3 classificações de improbidade administrativa: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação a princípio. A multa civil de até 24 vezes a remuneração do agente. Aqui. Acertei 24 vezes. Deu bom. Vamos lá. Mero exercício da função. Aqui. Dolosos nos atos de improbidade. Aí tem aqui as especificações. O mero exercício da função sem com fim ilícito afasta a responsabilidade. Sem comprovação do dolo, eu acho. Sem ato doloso. Vou colocar que eu errei. Comprovação do ato doloso. Vou colocar nem errei, nem acertei. Vou colocar no difícil aqui. Não configura improbidade da lei baseada em jurisprudência. Eu acho que não configura improbidade a divergência de interpretação da lei baseada em jurisprudência. Isso. Perfeito aqui. Gente, tu vê que a gente vai acertando muito porque são cards que estão na última coluna, né? A revisar. Quando vem os cards novos, a gente erra bastante. Isso aqui foi até um erro meu que eu devia ter colocado aqui pro Anki. Essas colunas aqui separadamente, né? Enriquecimento ilícito primeiro, depois prejuízo ao erário, depois a violação a princípio. Mas enfim, aqui dá pra ver que é proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios de até 14 anos. Considerando que aqui do lado tá a mesma coisa. Tá, vamos lá. Atos de improbidade administrativa violam da administração pública. Depende de dolo ou lesividade. Não depende de produção de dano ao erário e nem enriquecimento ilícito, que são as 2 outras categorias. Então sobra a categoria princípio, certo? Princípios. Aqui são as 3 categorias aqui de novo. Tá aqui. Categorias de atos de improbidade administrativa. Ocasionam enriquecimento ilícito, causam prejuízo ao erário e atentam contra os princípios da administração pública. Vamos lá. Violação de princípio. A proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios por até 4 anos. Enriquecimento ilícito, 14 anos. Prejuízo ao erário, 12 anos. E a mera violação de princípio, 4 anos. Pode sofrer as sanções da lei de improbidade os atos cometidos contra... Eu acredito que os atos cometidos contra a administração pública e a administração privada. Talvez não seja exatamente essas palavras, mas é mais ou menos essa a ideia. Eu falei administração pública e entidade privada.
que dolo, toma aqui, dolo é a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito tipificado na LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Não basta, eu acredito que seja a voluntariedade do agente. Uma palavra assim. Isso. A nova lei extinguiu os atos sem intenção, os atos culposos. Culposos, sem intenção. Sendo agora um requisito da linha a comprovação de dolo. O dolo é a vontade livre e consciente de alcançar estado ilícito tipificado na lei. Vamos ver. Somente haverá improbidade quando for comprovado o fim de obter benefício indevido. Dano comprovado na lei. Dano comprovado. Okay. Atos que importam prejuízo ao erário. Essa aqui é a categoria. Na nova lei, o dano não pode mais ser presumido, como antes. Ele tem que ser comprovado e... eu acho que é comprovado em alguma outra palavra. Efetivo e demonstrado. Efetivo e demonstrado. Errei. Entidade privada. Vamos lá. Os atos sujeitos passivos cometidos contra a administração pública e a entidade privada. Entidade privada. Que receba subvenção, benefício, incentivo fiscal ou creditício de ente público. Ente público. A Lei Rouanet aqui é um exemplo, né? Acertei. Vamos lá, cadê? São as 3 categorias de improbidade. A primeira, já temos aqui princípios, violação de princípios, ou prejuízo ao erário. Então sobra a primeira e principal aqui, que é o enriquecimento ilícito. E as 4 repercussões do ato de improbidade, que é o ressarcimento. Está muito destacado. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou responder, depois eu vou dar um jeito de destacar isso aqui. Que é o ressarcimento integral, o congelamento de bens, a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. Beleza? Agora eu vou vir aqui dar uma destacada, porque eu quero fazer esse card. Tá aqui um amarelinho, né? Já que o fundo... já que o fundo tá escuro, então o amarelo acho que destaca melhor. Enfim, mas eu acertei porque eu já tinha colocado função pública aqui, né? Vamos lá. Que recebeu subvenção. Tá bom, 2 categorias. Vamos aqui, administração pública, entidade privada. Que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos. Lei Rouanet. Ah, bom, me achei, tô com sono aqui, gente. Quando o poder público contribui para... aqui, ó. Quando o poder público contribui para... aqui eu acho que é formação patrimonial ou receita anual daquela instituição. Formação do patrimônio, que é a mesma coisa que formação patrimonial, né? E receita anual. Acertei, demorei mais, mas acertei, vou botar no difícil aqui. Aqui é bem mais destacado, melhor. Aqui as 4 repercussões, né? É o ressarcimento integral, o congelamento de bens, a suspensão temporária dos direitos políticos, certo? E a perda da função pública. Ó. Direitos políticos. As 3 categorias lá causam enriquecimento ilícito, causam dano ao erário e atento contra os princípios da administração pública. Prejuízo ao erário, certo? As 4 repercussões, que é o ressarcimento do dano ao erário, congelamento de bens, direitos políticos e perda da função pública. Ressarcimento integral. Parece uma coisinha boba, uma palavrinha de nada, mas é uma coisa realmente importa, que a pessoa vai ter que ressarcir tudo, não apenas parte do prejuízo que ela causou. Vou até colocar como errei aqui, que isso aqui é uma coisa importante. Após a nova lei, o rol, tipo de impropriedade, né, do artigo 11 passa a ser e não mais, sendo assim, se uma conduta não tiver, aqui não pode mais ser considerada uma ação de improbidade. O que a nova lei de improbidade passou a ser em relação à antiga? Nesse rol aqui especificamente, né? O rol do artigo 11 ele passa a ser taxativo e não mais exemplificativo. Ó, taxativo. Isso quer dizer que o que está ali tem que ser exatamente o que está ali para
para poder ter uma condenação. Aquilo ali não serve de exemplo para o juiz aproveitar outras coisas. Tem que ser exatamente o que está ali. Acertei, vamos para a próxima. Atos de improbidade, isso aqui é um deck bem básico, bem introdutório, né? É igual a desonestidade. Pra quem assim, não tem nem noção do que significa improbidade, mais ou menos isso aqui, né? Vamos lá para o próximo. Sem prejuízo da ação penal cabível. Ação penal cabível. Aqui, ó. O que isso quer dizer? Que ele vai ter que ressarcir o dano integral ao erário. Ele pode ter o congelamento de bens, ele pode ter a perda dos direitos políticos, pode ter a perda da função pública e ainda pode sofrer uma ação penal. Ou seja, o fato dele sofrer isso tudo aqui não implica no fato dele não poder sofrer uma ação penal. Ainda pode ser processado, condenado e tudo mais. Vamos lá. Dano comprovado. Na nova lei, o dano não pode mais ser presumido. Ele tem que ser como antes. Na nova lei, o dano não pode mais ser presumido como antes. Ele tem que ser efetivo e demonstrado. Efetivo e demonstrado. Essas são as palavras. Exemplo, o patrimônio X foi para o patrimônio Y. Ou seja, tem que demonstrar que realmente teve um aumento patrimonial ali na pessoa que está sendo acusada. As 4 repercussões, né? O primeiro que tinha faltado uma palavra, por isso que eu marquei, errei e apareceu de novo aqui para mim. É o ressarcimento integral do dano erário. Acertei. Cabe aí o deck de improbidade.